Olá a todos e a todas. Hoje, com muita felicidade, estamos aqui reunidos para que possamos dar continuidade ao estudo da obra Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. O nosso capítulo de hoje é o 99, que tem por título Reclamações. Emmanuel trouxe para nós uma passagem bíblica que está no livro de Tiago, no seu capítulo 4, versículo 17, em que Tiago fala assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Já é para nós um puxãozinho de orelha para todas as vezes em que temos essa oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Estamos pecando. Estamos trazendo mais para o meio espírita essa palavra, o verbo pecar. Estamos nos omitindo de fazer o bem. Então, Emmanuel inicia o seu texto falando assim: Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço da alma e coração, para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Amigos, esse capítulo traz para nós, antes de tudo, um convite para observarmos quais têm sido as nossas atitudes, as nossas externalizações no cotidiano. O que nós temos feito diante de situações que nos desagradam, que nos insatisfazem, que nos despertam naturalmente a crítica, o desgosto por muitas vezes, e que nós nos detemos ao ato de reclamar. Existem aqui alguns exemplos que Emmanuel colocou, mas que se estendem às inúmeras possibilidades, porque ele fala dos delinquentes, ele fala das pessoas que fazem coisas e que nós não gostamos. Ele cita inúmeros exemplos, mas nós podemos estender um pouco mais ao nosso trabalho, à nossa vivência social, com os amigos, com a família, com o companheiro, a companheira, em todos os ambientes que nós estivermos inseridos. Porque as situações são por si só o que os outros fazem, o trabalho, as atividades são por si só coisas que nós observamos naturalmente e podemos não nos agradar, podemos não nos sentir satisfeitos. Isso faz parte. Mas é necessário. Por que isso faz parte antes de partirmos? Porque nós somos seres conscientes. Muitas coisas nós gostamos, outras nós não
gostamos, mas é necessário raciocinar um pouco mais a esse respeito, porque nós estamos sendo convidados a exercer o bem ao qual todos nós fomos chamados. Nós estamos há centenas de anos evoluindo para que possamos não somente compreender o bem, mas praticar. E isso demanda tempo, tanto que nós estamos indo e voltando, e nos aproximando sempre ao bem à medida em que a nossa capacidade intelectual e moral nos permite aproximar. Não é verdade? E em um mundo de transição, em que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, é necessário fortalecer, empregar os nossos esforços, a nossa esperança, as ferramentas de que dispomos para que o bem possa se sobressair. O mal ainda é muito comum, ainda é muito frequente, por quê? Porque ele não tem vergonha, ele não se omite, ele não se preocupa em ser feito. Mas o bem, a pessoa que tem boas intenções, muitas vezes pensa no que as outras pessoas vão falar, no que vão pensar, no que vão fazer quando virem essa pessoa fazendo o que é correto, fazendo o que é bom. É por isso que o mal recebe mais fama e o bem não. Porque as pessoas que têm intenção de fazer o bem se omitem, se resguardam de algo que não precisa, que é necessário, inclusive. Então, diante dessas situações que nos desagradam, podemos assim nos indispor e reclamar. Reclamamos porque uma pessoa fez isso, reclamamos porque achamos que uma coisa poderia ser feita de uma forma e foi feita de outra. Reclamamos por diversos motivos, mas quais têm sido os nossos esforços, o nosso trabalho para que aquilo pudesse ser aprimorado? Não estamos condenando a ação de expor a insatisfação, porque pelo exercício do nosso livre-arbítrio, por consequência da nossa capacidade de consentir, podemos dizer, portanto, que é natural gostar ou desgostar. Mas sempre que nós desgostamos de algo que nós temos a oportunidade de fazer melhor e não fazemos porque simplesmente não queremos fazer, automaticamente perdemos esse direito. Automaticamente nos omitimos ao mesmo tempo de fazer o bem, mas também de dar a nossa opinião. Porque muitas vezes a situação, a visão de mundo, a visão de possibilidades que quem está lá está fazendo é diferente da nossa. Nós podemos ter muitas experiências a aquele respeito, mas aquela pessoa pode ter muito mais. E ela age de uma forma que nós não conseguimos compreender por causa da experiência dela, no sentido de atividades, no sentido de trabalho espírita ou de trabalho de um modo geral. Aí é necessário parar para pensar, para refletir com muita mansidão a esse respeito, para que antes de criticar, para que antes de reclamar, tentemos ao menos compreender. Tentemos ao menos entender o porquê que aquilo está sendo feito dessa forma. Se não fazemos o bem, se não fizermos o que é correto, podemos abrir portas, podemos abrir caminhos para que o incorreto continue acontecendo. Para que o que não é bom, ou seja, o que é mal, tenha ali um terreno, às vezes, fértil para que possa agir, para que possa trabalhar. E então recebemos nesse texto de Emmanuel esse convite ainda mais firme para cada um de nós, para que tenhamos a determinação de fazer o que é correto, de fazer o que é bom. E ainda assim, para reclamar, é preciso saber como fazer, ainda que
estejamos fazendo a nossa cota de esforço, ainda que estejamos empregando as nossas forças, os nossos conhecimentos, as nossas experiências. É preciso saber falar, porque, como dissemos anteriormente, quem se envolve em algo pode estar dando o melhor de si. E se diante desse trabalho que se desenvolve para nós, às vezes não muito bom, nós nos sentimos insatisfeitos e não fazemos nada, aquilo continua sendo feito enquanto nós estamos simplesmente reclamando. Enquanto nós estamos simplesmente nos distanciando do convite da ação, do convite do trabalho, do convite do aperfeiçoamento. Então, é necessário para isso entendermos que não é errado expor a nossa opinião, desde que empreguemos esforços para que aquilo se aprimore, para que aquilo se aperfeiçoe cada vez mais. Todos nós podemos fazer alguma coisa boa. Todos nós somos convidados diariamente, diuturnamente, à prática do bem. E à medida em que a experiência nos mostra as inúmeras possibilidades de aperfeiçoamento que aquilo tem, nós vamos também recebendo as oportunidades de empregar as nossas forças, à medida que seja possível. Nós estendemos isso, além do centro espírita, aos convívios de todo tipo em que nós estejamos, direta ou indiretamente, relacionados, envolvidos. É necessário, antes de reclamar, buscar compreender e perceber se nós podemos ser úteis para aquilo, se nós podemos empregar também a nossa cota de participação, de força, de amparo, de perseverança, de apoio, não é? E assim nos fortaleceremos mutuamente para que, apesar dessas indisposições que naturalmente podem acontecer, trabalhemos juntos para que aprimoremos o que estamos tentando. E o que estamos tentando executar. E assim, com essa visão coletiva do que precisa ser feito, empreguemos os nossos esforços, unamo-nos pelo bem que precisa ser feito. Ao mesmo tempo em que Emmanuel nos traz essa visão de que antes de reclamar precisamos fazer, nós também não temos como encerrar esse vídeo sem falar a respeito do nosso autoburilamento, da nossa reforma íntima. Porque o que é que nos tem impedido de fazer o bem? Talvez a descrença, a falta de esperança, a falta de perseverança, tantas outras coisas que podem estar nos impedindo de manifestar esse bem, manifestar o que é bom, manifestar o amor. Então, quando vermos alguém fazendo alguma coisa que seja construtiva, que seja positiva, que seja boa, e não conseguirmos ainda compreender, não nos entreguemos primariamente à ação da reclamação, da indisposição. Mas vejamos, quando esse ímpeto se manifestar de reclamar, vejamos como que aquilo pode nos inspirar a fazer, como que aquilo pode nos inspirar a executar, a trabalhar melhor em qualquer ambiente em que estejamos, de que forma aquilo é construtiva para cada um de nós. Porque nos firmando, por exemplo, a uma casa espírita, em que uma pessoa desenvolve um trabalho de evangelização e nós observamos que está sendo feito, mas quando sentirmos assim, aquele desejo de reclamar, pensemos, antes de tudo, como que aquele trabalho está sendo desenvolvido e de que forma eu posso aprender com isso? E de que forma a minha opinião se encaixa naquilo? Como que poderia ser construtiva de acordo com as possibilidades que existem? E mais uma vez, dizemos, isso se aplica aos mais variados contextos. Porque se nós enxergamos algo que não nos agrada
e não buscamos fazer o bem, por isso perdemos assim o direito de reclamar, seja fazendo o bem para que continue acontecendo ou fazendo o bem para que pare de acontecer. Se nós nos omitimos da oportunidade de sermos úteis, perdemos automaticamente a oportunidade, o direito de expor a nossa opinião, o que nós achamos ou o que deixamos de achar. Pensemos nisso, guardemos a compreensão do texto de Emmanuel, as reflexões que fizemos a esse respeito e diuturnamente, diariamente, façamos essa transformação, esse processo de construção, de fortalecimento no nosso ideal do bem, nos nossos propósitos evolutivos e para nós espíritas, cristãos, e vou até além, pessoas que temos consciência do bem. Firmemo-nos cada vez mais na prática dele, para que o mal possa ser expurgado, pouco a pouco, à medida que o brilho do bem, que a luminosidade alcançar as consciências, o mal vai se apagando e assim nós vamos evoluindo e nos regenerando. Reclamemos menos e trabalhemos mais. Muito obrigado a todos vocês e a todas que nos assistiram até aqui. Muito obrigado pelo amor, pela paciência. Que Jesus nos ampare sempre. Um abraço a todos. Até a próxima semana.